Bom, turma, boa tarde. Hoje é dia 20 de janeiro de 2022 e nós vamos dar início aqui à aula de número 23 de números da educação básica. E o tema da aula de hoje é a introdução, o começo de conversa sobre os números relativos, que é assim que o Bento de Jesus Caraça denomina os números negativos, né? Que ele introduz por último aqui na discussão histórico-filosófica que ele faz sobre os conjuntos numéricos, os campos numéricos, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação, e aí, se vocês quiserem me interromper para perguntar alguma coisa, tem que falar, tá? Porque eu vou estar vendo só minha tela aqui. Então, bom, os números relativos, né? A abordagem que o Caraça faz de todos os campos numéricos é sempre a partir de uma... Oi, Jane, você quer falar? Não, desculpa, eu achei que estava no mudo, perdão. Sem problemas, tudo bem. Então, o Caraça sempre começa de uma situação social, né, para poder introduzir a necessidade da expansão dos campos numéricos, né? E aqui né, é o último campo numérico que ele vai incorporar, que são os números relativos, e aí, para isso, ele parte do exemplo de uma escala de tempo, né? Nós humanos temos enquanto estamos vivos, né, temos uma concepção bastante contínua de tempo, porque a gente não tem uma marco para dizer assim, olha, a partir desse momento tudo começou, né? A gente já entrou na Terra, nesse nosso mundo aqui, com as coisas acontecendo. Então, não dá para ter um marco zero em que antes dele nada tenha acontecido, nada exista. Então, essa construção de uma escala de tempo é uma situação social que o Caraça toma de exemplo para justificar a necessidade da criação desses números relativos, né, que são números negativos. Então, no nosso caso, a gente tomou como um acontecimento como origem, que foi o nascimento de Jesus Cristo, e a partir dessa origem, a gente conta o tempo para um lado e para o outro, para trás e para frente, tomando esse acontecimento como referência. E aí, por isso, todo acontecimento vem marcado por um número e uma indicação que corresponde à posição desse acontecimento com relação à origem. Por exemplo, Sócrates, o filósofo, morreu em 399 a.C., então você tem o número 399 e uma indicação que mostra que aconteceu, a morte dele aconteceu antes do nascimento de Cristo. Então, tem esse símbolo AC. E Galileu nasceu em 1564 BC, tem um número, 1564, e a indicação de que foi depois desse marco que a gente considera como origem. Existem outros calendários que não tomam essa referência, né, como a origem para a contagem do tempo. Então, a gente aqui no nosso mundo ocidental considera esse acontecimento como a origem, né, para a contagem do tempo, e a gente data os acontecimentos de acordo com a posição relativa a esse marco, a essa origem, tá? Então, isso é um exemplo, né, de uma necessidade social que
que suscitou a origem a necessidade, né, da criação do campo numérico dos números relativos. Um outro exemplo aqui diz respeito à trajetória de objetos em movimento, né? Então, se a gente, para simplificar aqui a ideia, né, se a gente considera o movimento de um ponto partindo de uma posição inicial aqui nessa retinha que eu desenhei aqui, na posição inicial O, esse ponto movimenta ao longo de uma trajetória retilínea. Para indicar a posição do ponto em determinado instante, a gente precisa saber em quais dos dois sentidos sobre a reta o movimento se realiza. Porque se ele, por exemplo, se a gente fala que um objeto tem a velocidade de 1 unidade de comprimento por segundo e que ele percorreu depois de 5 segundos, em qual ponto que ele está? 5 unidades à direita ou 5 unidades à esquerda do ponto O. Então, em situações desse tipo, a gente precisa demarcar também um sentido, né? E dizer que ele andou, em 5 segundos, ele andou para a direita ou para a esquerda, com a velocidade de 1 unidade de comprimento por segundo. Então, a gente precisa indicar o sentido do movimento e aí esse movimento pode vir seguido de outros movimentos aí do ponto e isso vai dar origem aí a outras dúvidas, como, por exemplo, se o ponto móvel parte de O e depois de 5 segundos ele está no ponto P, né? Então, ou seja, ele se moveu para a direita aqui, então ele percorreu o segmento AP de medida C. Aí depois, suponha que ele mudou de sentido depois que chegou aqui no ponto P e continuou com a mesma velocidade durante 3 segundos. Então, ele andou 5 unidades aqui para a direita, depois ele muda o sentido, anda 3 unidades para a esquerda, ele percorreu um total de 8 unidades, né? Porque ele andou 5 e depois 3. Só que como ele mudou o sentido, a posição dele vai ser mais próxima do ponto O. Né? Então, ele vai estar a 2 unidades da origem, ele vai estar aqui em cima do ponto S. Então, ele percorreu um total de 8 unidades, mas a posição final dele está a 2 unidades da origem lá no ponto S. E aí a gente vai começar aqui inserindo a representação na forma aritmética desses movimentos, né? Então, assim, como ele mudou de sentido aqui, então a medida 5, né, foi consequência do movimento inicial, a gente subtrai a medida 3. O subtrair vem do fato dele ter mudado de sentido. Então, no final, a posição dele vai ser 5 menos 3, são 2 unidades. Então, ele andou 5 para a direita, depois 3 para a esquerda. Então, no final, ele vai estar na posição 5 menos 3. E a questão é, será que isso sempre é possível com o conjunto dos números reais, com o campo real, considerando aqui que a gente está sempre tratando de números positivos até então? Então, aqui a gente inclui um marco temporal, uma origem na continuidade do tempo, e aqui também a gente está inserindo uma operação a partir da mudança de sentido de um movimento, e isso vai, então, trazer para a gente necessidades de ampliação do que a gente definiu até agora em termos numéricos. E aí, a primeira dificuldade acontece quando esse corpo em movimento se move para a esquerda uma distância maior do que ele tinha movido para a direita. Então, aqui um exemplo, né? Ele saiu do ponto O e move 5 unidades para a direita, chega no ponto P. E depois, se ele mudar de sentido
e com a mesma velocidade percorrer um espaço de uma distância por 8 segundos, ele vai ultrapassar aqui para a esquerda o ponto O, que era a origem, né? Então, ele vai estar no ponto S', que está 3 unidades à esquerda do ponto O. Então, aqui a gente já começa a sair das ferramentas que a gente tinha para que eram só os números positivos, né? Então, lá no caso anterior, eu fiz a subtração 5 menos 3 para obter a posição 2 do objeto. Aqui, se eu fizer a mesma operação, né, que se eu imitar o que foi feito no exemplo anterior, eu vou fazer eu teria que fazer a operação 5 menos 8. E no nosso mundo numérico até agora, esse resultado é impossível, né, já que o minuendo é menor do que o subtraendo. Né? A gente, como eu falei com vocês, o Caraça ele aborda as necessidades, dificuldades e criação dos campos numéricos na seguinte ordem: os números naturais, os números inteiros, inteiros que ele fala, os naturais mais o zero, os números racionais positivos, os números reais positivos. E só agora que ele vai incorporar os números negativos. Então, até então, no nosso mundo aqui numérico, né, todos os exemplos, todas as atividades que a gente fez até agora, em números da educação básica, a gente só usou números positivos, tá? Então, agora que a gente está incorporando situações desse tipo, em que a gente se depara com a necessidade de fazer a subtração 5 menos 8, tá? Bom, e aí, com a definição que a gente tinha de subtração, esse cálculo é impossível agora. Então, se a gente quiser sempre obter resultados de problemas como esse, né, desse ponto que passou da origem, né, no sentido oposto, ou arrumar uma maneira funcional de representar o tempo para que seja operacional em termos de cálculos, a gente vai ter que se libertar dessa impossibilidade de calcular aí o resultado dessa subtração. Então, mais uma vez, né, há uma necessidade social nos traz uma impossibilidade de operação que limita as nossas condições aí para resolver esse problema. Então, o campo numérico representa uma limitação para a solução de um problema social. E aí o procedimento que o Caraça está sempre nos apresentando para resolver esse tipo de problema é negar a negação e criar um novo campo numérico. Tá? Então, aqui a gente vai negar a negação de impossibilidade de fazer a subtração. Como que a gente faz isso? Inventando o conceito de número relativo. Relativo quer dizer, a palavra relativo vem do fato de, por exemplo, o evento está antes ou depois de Cristo. O ponto em movimento está antes ou depois da origem. Então, ele é um número relativo, ele tem ele não é absoluto, ele é relativo com relação a uma certa origem que é deliberadamente escolhida para ser aquela origem. Então, aqui então ele vai entrar para a formalização matemática, tá? Até então a gente estava na questão social de operar com aquelas situações ali. Então, a gente vem aqui para a formalidade, né? Então, sejam A e B dois números reais quaisquer. Então, lembrando aqui, números reais são positivos, tá? Na abordagem do Caraça. E aí, a diferença A menos B, ele vai chamar de número relativo. E vai ser definido assim. Esse A menos B vai ser positivo se A for maior do que B, vai ser nulo se A for igual a B, ou vai ser negativo se A for menor do que B. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem até aqui. Beleza. Então, ó, atenção aqui, que o número relativo, então, precisa de dois números reais, tá?
Então, eu não vou chamar de número relativo um número com um sinal na frente. É desse jeito que a gente muitas vezes aborda na educação básica, né? Um número negativo, por exemplo, eu pego -3, é um número 3 com menos na frente. O número 10 com menos na frente. O número 3/5 com menos na frente. Aqui ele está definindo o número relativo como uma diferença. Então, eu pego dois números reais, eu parto de dois números que eu conheço, dois números reais, e reais, número real aqui pressupõe que eles sejam positivos, então eu pego dois números reais e faço a diferença entre eles. Até então, no campo dos reais, a gente só consegue fazer esse cálculo aqui, efetuar a subtração, se eu tiver o A maior do que B ou o A igual a B. Aqui eu estou estendendo para o caso A menor do que B. Então, o número relativo é uma diferença, e a gente vai dizer que ela é positiva ou nula nos casos que a gente já conhecia, ou negativa no caso novo aqui, que é o caso do A ser menor do que B. E aí, então, por isso, né, se A for maior do que B, o número relativo positivo vai coincidir com o resultado que nos campos numéricos anteriores a gente já conhecia. A gente já sabia determinar. E se A for menor que B, o número relativo negativo será tomado como a diferença B menos A precedido do sinal menos. Ele faz ele usa essa estratégia aqui exatamente para a gente incluir os números reais que a gente já conhecia no novo campo numérico. Porque se a gente fala assim, o número negativo, o número relativo é um número com sinal menos na frente. Aí, e o que a gente faz com os reais? Né? Como é que esses novos números com o sinal menos na frente vão se relacionar com os reais que a gente já construiu, né, no capítulo anterior? Então, a gente ia ter uma dificuldade epistemológica aí, né? Ou melhor, ontológica. O que é isso que eu estou criando agora e como isso se relaciona com o que eu já conhecia, tá? Então, é uma questão filosófica aí para a gente, tá? Então, para a gente não ter que enfrentar esse problema, ele inventa o número relativo a partir dos números reais, como a diferença de dois números reais, tá? E aí, então, o caso que a gente, da operação que era possível ser realizada, né, que é quando A maior do que B está dentro do que a gente já conhece, e no caso novo, que é o que eu estou inventando agora, a gente arruma um jeito de fazer a conta, que é invertendo aqui, já que o A é menor do que o B, eu não consigo fazer essa conta, eu faço B menos A e ponho um sinal menos na frente para designar que eu fiz essa mudança. Né? Então, esse novo campo numérico criado, ele incorpora dentro de si os conjuntos numéricos que a gente já conhecia. Então, o exemplo aí, né, quando eu faço a diferença 8 menos 5, é o número relativo positivo 3, ou é o número real 3, tá? Porque eles coincidem aí. Agora, a diferença 5 menos 8 ainda não existia. E aí ela vai ser o número relativo menos 3, negativo menos 3, tá? Então, os novos elementos que vão aparecer no campo relativo são os números negativos. E os números positivos são os números reais que a gente já tinha definido, mas que agora eles estão incorporados ao novo campo numérico. Eles têm uma qualificação nova, tá? Dentro dessa lógica que a gente vem estabelecendo, né, de ampliar os conjuntos numéricos, né? Então a gente mantém o conjunto numérico que a gente já conhecia e amplia um pouco mais. E aí, esse mesmo tipo de situação aconteceu quando a gente fez as construções anteriores, né? Quando a gente criou o campo racional, os números naturais estavam naturalmente incorporados aí dentro desse campo racional, com todas as propriedades de números naturais,
Então a gente não entrou em conflito, né? Teve todo um cuidado de manter as propriedades que já valiam, né? E só que esses números naturais adquiriram novas propriedades por causa dessa ampliação do campo numérico. Então, como eles foram incorporados num conjunto mais amplo, eles passaram a ter uma nova identidade e novas propriedades. Esse exemplo aqui é bem interessante. Pega essa parte de cima aqui do meu desenho, só em ele. Vocês estão vendo? Eu destaquei, tá bom. Eu destaquei aqui com esse retângulo, né? Então, se eu represento o número natural 2 aqui, ele está imediatamente depois do número 1 e imediatamente antes do número 3. Quando eu olho para esses números no conjunto N. Não tem ninguém aqui entre 1 e 2, não tem ninguém entre 2 e 3. Mas quando eu olho para 2 no campo racional, que está aqui, isso já não está valendo. Né? O 2 não está imediatamente depois do 1, número racional, e nem o 2 está imediatamente antes do número racional 3. Porque aqui entre 1 e 2, entre 2 e 3, existem infinitos números racionais. Aqui a minha reta não... vocês imaginam essa reta aqui cheia de buraquinhos, que eu estou falando em Q. Então, ela não é contínua, eu estou falando do conjunto dos racionais, então ainda não estão representados aqui os números irracionais. Então, mas mesmo assim, existem infinitos números aqui entre 1 e 2, então não tem mais essa propriedade, a propriedade que acontecia em N se perdeu. Né? Muitas vezes a gente, normalmente isso acontece muito no ensino desses números na educação básica, a gente só fala das operações que a gente passa a poder fazer por causa da ampliação dos conjuntos numéricos, né? Por exemplo, em N eu não consigo dividir quaisquer números, né? Eu não consigo dividir quaisquer números naturais. E eu já consigo dividir quaisquer números em Q? Nos números racionais. Então, isso é muito enfatizado. Agora, o fato de que existe em ele o 2 vem depois do 1, o 3 vem depois do 2, etc., isso se perde quando a gente cai em Q. E aí, aquele exemplo que a gente discutiu no artigo da Eliane Soares, Maria Cristina Ferreira e Plínio Moreira, né, quando a gente pega o intervalo aberto 0, 1, ou aqui, né, a gente pega o intervalo aberto 1, 2 e pergunta assim, qual é o maior número nesse intervalo? Né? O fato de que no intervalo 1, 2 em N a gente consegue dizer qual que é o maior, qual que é o menor, nos induz a pensar que num conjunto aberto em que eu vou ter também um maior e um menor número. Por exemplo, se eu pegar em N o conjunto aberto 1, 10, o maior número dele é 9 e o menor número é 2. Mas em que eu não consigo fazer isso? Né? Então, é isso aqui que o Caraça está falando com a gente. Os números adquirem novas propriedades quando eles estão inseridos num campo numérico mais amplo, tá? Então, esse exemplo aqui do preceder ou anteceder os números é um caso desse, né? E fenômenos semelhantes a esse acontecem quando os números racionais são incorporados no campo real. Os racionais vão adquirir ou perder algumas propriedades quando eles são vistos dentro do campo real. Né? E aqui, uma informação que eu acrescentei, historicamente, os números relativos vieram depois dos números irracionais. Né? A gente viu que lá nos pitagóricos eles já lidavam com questões relativas a números irracionais, que a gente chama hoje de irracionais, né? Por causa da incomensurabilidade de segmentos.
mas didaticamente os números relativos são muito mais fáceis de ser abordados do que os números irracionais. Então, na escola, eles são tratados antes dos números irracionais, por isso que acontece essa inversão aí, né? Então, é um exemplo de que a história é invertida ou a ordem cronológica histórica dos fatos não é seguida na abordagem pedagógica escolar. Porque falar essa explicação que eu dei aqui da necessidade da criação dos números relativos é muito mais simples do que aquela explicação, aquela discussão usando corte de Dedekind, etc., para definir os números reais, né? É muito mais fácil falar dos números negativos, e aí no cotidiano hoje a gente pode falar de temperatura negativa, porque foi estabelecido um marco, né, que é o ponto de congelamento da água, no caso de graus Celsius, a gente pode falar de conta bancária, que a gente tem saldo negativo. Então, as condições sociais que a gente tem hoje nos dão exemplos muito mais acessíveis para a gente abordar, primeiramente, os números relativos na escola. Enquanto que os números irracionais são bem mais complicadinhos, né? Como eu estou falando desde o início, o Caraça, a opção que ele faz é por uma abordagem histórica dos conjuntos numéricos. Então, por isso que ele trata, por último, a questão dos números relativos. Beleza, pessoal? Esse ponto é muito importante para a gente, professor, tá? Da educação básica, de saber que tem uma troca de ordem, uma inversão histórica aí, por causa do acesso, da facilidade em abordar os números negativos, tá? No cálculo diferencial integral também acontece isso, né? Historicamente, primeiro as pessoas, os matemáticos, filósofos, físicos, etc., os astrônomos, lidaram com a questão de cálculo de área. Então, é como se a integral viesse primeiro. Depois eles relacionaram a integral com aquela necessidade de medir velocidade, que tem a ver com derivada. E só depois que vieram os limites, né, que fizeram parte, eles são parte da formalização do cálculo. Então, no cálculo, na disciplina cálculo, a gente estuda limite, derivada e integral. Historicamente, aconteceu ao contrário, integral, derivada, limite. Tá? Então, tem uma organização didática aí nas coisas para poder, de acordo com a lógica que você quer usar para estudar os conteúdos e também com a facilidade pedagógica, né, de tratar essas informações. Bom, aí aqui a gente começa a discutir um pouco sobre a natureza, sobre as qualidades aí desses novos seres que são os números relativos. E aí eles vão contrapor, ele vai contrapor com os números absolutos, né? O relativo é isso que a gente está inventando agora, mas como é que ele se relaciona com o que a gente já conhecia, né? Que não tinha, que era sempre positivo, né? Se a gente for incorporar essa nova nomenclatura, né? Então, as qualidades de um número dependem do campo em que ele está imerso, né? Igual a gente falou do 2 ali, né? O 2, como número natural, tem uma natureza diferente do 2 como um número racional, né? E aí, a gente pode precisar de especificar um número real A, considerando independentemente das suas qualidades no campo relativo. Ou seja, se eu quiser falar do A como número real, né, para diferenciá-lo do A número relativo, então ele vai inventar aqui uma nomenclatura que é a de número absoluto. Então, o número A que a gente conhecia antes, a gente vai chamar de número absoluto. Então, para distinguir o número absoluto A do número positivo A, que agora no campo relativo ele é positivo, né? No campo real não fazia sentido falar em positivo ou negativo, a gente vai representar esse número no
no novo campo numérico com o sinal mais na frente para diferenciá-lo do A absoluto lá do campo real. Então, A é o valor absoluto ou o módulo de mais A, e é o módulo ou o valor absoluto do número negativo menos A. E aí a gente tem a notação, né, que a gente usa até hoje, né, o módulo ou o valor absoluto de mais A, valor, ou que é igual ao valor absoluto de menos A, que é igual a A, o número absoluto A, o número real A. Então, é esse exercício de relacionar o novo campo numérico com o que já existia. E aí a gente, para criar o conjunto dos números reais, né, o campo real, a gente fez uma relação biunívoca, né, ou uma correspondência bijetiva com uma semirreta geométrica, né? Então a gente considerou o ser geométrico semirreta, tomando um ponto O como origem, e aí o campo real foi construído de tal forma que existe uma correspondência bijetiva ou uma relação biunívoca entre cada ponto geométrico da reta e cada elemento numérico do campo real. E aí a gente vai estender a extensão, agora fica fácil, né, dessa relação, porque a gente considera toda a reta e estende essa correspondência objetiva do campo para o campo relativo com toda a reta numérica. Então, a gente faz coincidir a origem O, o ponto O, um ponto O qualquer da reta, como o número zero do campo relativo, e coincide todos os números à direita e à esquerda desse ponto O com todos os números positivos e negativos do campo relativo. Então, a reta em que se considera o ponto O como origem, a gente considera um ponto O arbitrário como origem, e dois sentidos opostos, de O para a direita, ou o sentido positivo, e de O para a esquerda, o sentido negativo. E aí a gente consegue essa correspondência objetiva entre o conjunto dos pontos da reta orientada e o conjunto dos números relativos. Lembrando aqui que essas escolhas, né, do ponto e a direita como positivo e a esquerda como negativo são escolhas arbitrárias, né? Não são decretos, né, que não podem mudar. Quando a gente estuda cálculo, representação gráfica de função, que aí a gente coloca duas retas, né, o eixo X e o eixo Y, a gente pode brincar ali de mudar a origem, mudar o sentido das retas, mudar o ângulo entre as retas, né? Porque as retas e o ponto, a origem, são escolhas arbitrárias, são apenas referências que a gente usa para designar todos os outros pontos. Mas aqui no caso, então, né, dos números relativos, a gente estabelece essa correspondência bijetiva entre os pontos da reta e o conjunto dos números relativos. E aí o próximo passo do Caraça é falar da ordenação, o que significa um número ser maior do que outro, e as operações. A ordenação vai depender da posição, a gente pode usar a posição do ponto na reta, né? Que corresponde ao número. Então, o que está mais à direita é sempre maior do que aquele que está mais à esquerda. Então, a gente vai tratar a ordenação, as definições das operações, as propriedades, sempre avançando a partir do que já estava estabelecido para os demais campos numéricos. E aí aparecem propriedades específicas do novo campo, né, dos números relativos, e a gente vai sempre considerar as regras anteriores para estabelecer as novas regras, né? Então, a gente viu que o mesmo número relativo pode ser definido por uma infinidade de diferenças P menos Q, de números reais, né? Por exemplo, o número 2 pode ser escrito como 4 menos 2,
pode ser escrito como 2 menos 0, pode ser escrito como π mais 2 menos π. Então, existem infinitas maneiras de escrever o mesmo número relativo, né? Então, se, por exemplo, se em particular P menos Q for um número negativo, a gente considera R como sendo Q menos P, né? Então, esse R aqui vai ser um número relativo positivo, e daí que P menos Q pode ser escrito como menos R, como 0 menos R, que é igual a menos R. E aí, daí a gente pode obter as regras de sinais da multiplicação, né? Que é a propriedade distributiva, por exemplo, das operações, da soma e da subtração com relação à multiplicação, elas estão estabelecidas desde lá dos números naturais, né? Então, se a gente quer fazer. Então, aqui é uma manipulação puramente algébrica. Se eu quero fazer a multiplicação de dois números relativos, então eu vou fazer a multiplicação de P menos Q vezes R menos S, né? Porque isso aqui é um número relativo, ele é sempre escrito como uma diferença, né? E esse aqui é um outro número relativo qualquer. E aí, usando as propriedades das operações lá no campo real, a gente, por pura manipulação algébrica aqui, a gente estabelece que P menos, que o produto desses dois números relativos, P menos Q e R menos S, é igual a PR mais QS menos PS mais QR, que é um número relativo, né? É a diferença entre dois números reais. Então, o produto de dois números relativos é um número relativo. E aí, em particular, se eu quero calcular menos A vezes menos B, eu posso reescrever isso aqui como sendo 0 menos A vezes 0 menos B. Então, eu tenho aqui o P, aí eu vou aplicar essa propriedade aqui para P igual a 0, Q igual a A, R igual a 0, S igual a B. E vai ser, então, P vezes R é 0 vezes 0, mais Q vezes S. A vezes B, menos, é esse menos aqui, P vezes S, P vezes S, 0 vezes B, mais aqui, Q vezes R. Q vezes R é A vezes 0. A vezes 0. Então, o resultado aqui, ó, 0 vezes 0 é 0, mais AB, eu coloco aqui, menos 0 mais 0. Então, daqui a gente estabelece que menos A vezes menos B é igual a mais A vezes B. E aí a gente está aqui demonstrando formalmente, a partir das regras das propriedades das operações em R, a gente estabelece essa regra do sinal no conjunto do campo relativo, né? Que o produto de dois números negativos, o resultado é positivo. E aí a gente entra, então, num problema, né, num grande problema, né, do ensino dos campos numéricos, né? Como que a gente convence os estudantes do 7º ano do ensino fundamental que o produto de dois números negativos tem por resultado um número positivo? Certamente não é desse jeito, né, que eu estou apresentando aqui para vocês, que esse aqui é para vocês do ensino superior, né? Essa justificativa formal dessa propriedade tá localizada aqui no ensino superior. E aí, a nossa próxima discussão da aula seguinte, né, o próximo tema, é o ensino de multiplicação no campo relativo, que a gente vai fazer a partir da discussão de um artigo lá na nossa plataforma. Bom, e aí, o que vocês me dizem?
Tudo bem aí, gente, essa aplicação, essa apresentação com esses detalhes sobre a criação do novo campo? Tem alguma dúvida, alguma observação que vocês queiram fazer? Tá tudo bem? Acho que tá tudo bem, sim. Beleza. É, a gente está a gente é acostumado, né, a trabalhar, operar com os números negativos, com os números relativos, né? Mas depois eu peço para vocês lerem com bastante atenção esses slides, porque tem umas minúcias ali que são coisas que a gente está incorporando agora, né, com a criação desse campo numérico. Tá? Então, é naquela linha de que é importante que vocês professores de matemática entendam formalmente como essas coisas são estabelecidas, é, e esse conhecimento dá subsídios para vocês depois criarem estratégias para ensinar, conhecendo a matemática para ensinar a matemática, né? E que não depende só desse conhecimento matemático, né? É preciso conhecer outras referências, outros conteúdos da educação matemática para fazer, para preparar a aula para ensinar esse assunto, né? Então, leia com cuidado depois, né? Vale a pena também ler o livro do Caraça sobre esse assunto, para com essa malícia, tá? De ver essa inserção do campo numérico dos relativos no campo real, né? Que é algo que é diferente do que a gente aprendeu na escola, na educação básica. Ah, tá. Explicação do sinal do produto, PH? Isso. Tá, beleza. Bom, aqui Eu perdi de onde veio o mais do QS aí. É uma definição? do QS aqui? Em cima, né, no caso. Ah, tá. Aqui ele está fazendo simplesmente uma manipulação algébrica, tá? Se eu pego a propriedade distributiva, porque se lá no campo real eu fazia P menos Q e R menos S, era sempre positivo, né? Era sempre um valor absoluto. Eu sempre tinha, para eu fazer a subtração, eu tinha que ter o P maior do que o Q e o R maior do que o S. E aí a propriedade distributiva da multiplicação com relação à soma e subtração valia, né? Então, aqui ele está imitando o que valia para o campo real, no caso de P maior do que Q e R maior do que S. Ah, tá. Tá? Então, assim, é uma manipulação algébrica, né? E aí, quando eu chego aqui embaixo, nesse resultado, P, R, Q e S são números absolutos, números reais. Tá? Então, é PR mais QS, é o número P positivo, R positivo, a soma, somado com o produto de Q e S positivos. E P e S também são positivos, então é o produto de dois números positivos adicionados do produto de dois números positivos. E aqui tem esse menos. Então, aí se eu estendo essa propriedade para o campo relativo, para mim não faz diferença se P é maior ou menor do que Q, se R é maior ou menor do que S. Tá? Mas eu estou sempre aqui com P, Q, R, S positivos, desculpa. Então, é isso que eu falei que é bastante sutil, né? Que qualquer número relativo, a definição de número relativo é feita a partir de uma diferença. Então, eu tenho o número relativo P menos Q, e o número relativo R menos S.
e estou fazendo o produto entre eles. Tá? Então, eu vou lá no campo real, forço para valer a mesma propriedade distributiva lá do campo real, e aí eu faço o produto de dois números relativos, P menos Q e R menos S, e obtenho um número relativo também, que é um número, por exemplo, A maiúsculo menos B maiúsculo. Isso aqui é um outro número relativo. Tá claro, PH? Tá claro, Flor? Sim, é que eu não tinha entendido, não tinha visto, na verdade, essa segunda bolinha preta aí, que fala do menos R. Aí aquele QR menos QS é positivo, né? QR. Na primeira linha da conta, final. No final, peraí, QR. Em cima, QR. na primeira linha da conta, lá no final. O menos QR menos QR. isso é positivo, né? Não sei. Se R é maior que S, Pois é, mas se o R for menor do que S, não é. É isso Sim. que Uhum. ele está generalizando a propriedade que antes era feita só para os positivos. Não, eu entendi agora, sim. Tá? Então assim, ele tinha uma propriedade que valia para os positivos. Então, ele está... sabe quando você... Aí pega a propriedade de potência e ela valia para natural, aí você força para ela continuar valendo para racional? É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. É uma propriedade que valia para número positivo, eu estou estendendo para que ela continue valendo para números negativos. É esse ponto que eu estou falando que Entendi. é bom depois escrever isso aqui e pensar um pouquinho aqui na filosofia dessa coisa, tá? Tá, PH? Beleza, obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida, gente? Bom, então fica aí a sugestão para vocês lerem essa parte aí do livro do Caraça e estudar, dar uma estudadinha aí nesses slides, tá? Que eu vou deixar lá no Moodle. Tá bem? Podemos concluir, então, se não tem mais dúvidas. Bom, gente, então, na semana que vem, a aula de terça é a discussão lá no Moodle, tá? De um artigo que vai tratar das operações com os números relativos, né? Especial a multiplicação, né? Vai tratar a multiplicação. Deixa eu até pegar aqui o título. É exatamente isso, uma discussão sobre a regra de sinal na multiplicação de números inteiros com estudantes do ensino fundamental. Que aí é lógico que não vai ser uma abordagem desse jeito que a gente fez aqui hoje, tá? Então, é o relato de uma experiência com o ensino fundamental em que os autores apresentam uma estratégia para trabalhar com essa regra dos sinais, tá? Que é aquela história, né? Lá é uma abordagem para o ensino fundamental e aqui é uma abordagem para o ensino superior, tá? Mas o assunto é o mesmo. Então, leiam com cuidado o artigo, façam essa transição, né, da maneira mais formal que a gente fez hoje, com a maneira como os autores do artigo propõem a abordagem desse conteúdo. E aí a gente, então, na terça não se encontra, tá? Vai ser só discussão via Moodle e a gente se encontra novamente na quinta-feira da semana que vem para misturar os dois assuntos, tá? A abordagem mais formal do Caraça com
a abordagem para o ensino fundamental, lá do Shintani, Rodolfo Shintani e colegas. Tudo bem? Ô, Jussara, Oi, Elza. pode falar? Pode. Eu hoje atrasei um pouquinho, que eu tive que ir na angiologista, eu estava com suspeita de trombose na perna direita. Aí deu um atraso. Mas eu vou pegar a gravação e vou dar uma estudada em tudo que foi dado, tá ok? Ótimo, E eu ótimo. vou te enviar, essa semana eu já vou te enviar o restante dos exercícios, tá ok? Tá bom, Elza. Obrigada. Desculpa, você e o grupo, tá? Por não ter. Mas Eu tô com umas falhas aqui, porque eu tive que tirar uns dentes aqui, que eu tô arrumando minha boca. isso, é importante. Ju. Aí tá gravado aqui, você assiste a aula depois, então, tá? Que a aula foi mais Vou ver curtinha. a gravação e vou estudar. Aí eu vou deixar Ok. também os slides que eu usei na aula hoje, eu vou deixar lá no Moodle, tá, gente? Aí todo mundo dá uma olhada lá nos slides e lê também o conteúdo no livro do Caraça, que ele coloca umas questões bem importantes. Tá bom, pessoal? Ok. Um abraço para vocês, bons estudos e vamos firme aqui até o final do semestre. Um abraço, gente. Tchau.